Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra conversar com vocês. Tô gravando do celular mesmo, que ficou mais fácil pra mim. E vim contar por que o Gerson teve que ir embora às pressas pra Tanzânia. Vocês estavam super ansiosas com a chegada dele junto comigo. Vocês estavam acompanhando, interagindo. E eu não poderia deixar de vir aqui explicar, né, o que aconteceu, porque foi muito de repente, tanto pra gente, principalmente pra vocês, né? Que não estão acostumadas com a vida que a gente leva, que é uma vida muito doida, muito sem planejamento, que muda assim de uma hora pra outra. No último vlog vocês viram, né? Meu dia começou de um jeito e foi só piorando a situação. E aí definiu bem assim como que é a vida de um jogador de futebol, porque tudo pode acontecer, tudo pode mudar de um dia pro outro, ou até no mesmo dia, assim, é muito, muito doido isso. E a gente já passou por algumas situações parecidas, mas momentos como esse que eu tô vivendo, assim, tipo, final de gravidez, filha pequena, isso nunca tinha acontecido comigo, com a gente, né? E foi um baque, assim, foi uma coisa que me deixou muito, muito triste, muito chateada. E vocês fizeram toda a diferença no meu dia, quero até agradecer, ontem eu falei nos stories sobre isso, que ele foi na sexta de madrugada. E no sábado eu fiquei sozinha com a Manu o dia todo, e aí eu pensei assim, nossa, meu sábado vai ser horrível, vai ser melancólico, vai ser triste, eu não vou parar de chorar. E aí, com a energia boa de vocês, com as mensagens de apoio, de força que eu recebi durante o dia todo, o meu sábado foi muito melhor do que eu esperava. Então, meu muito obrigada pelas orações, pelas mensagens de carinho, pelas boas energias, vocês fizeram toda a diferença de verdade. Bom, então chega de enrolar e agora vou começar a contar o que aconteceu. Eu vou dar uma resumida porque envolve contrato, né, de trabalho, então eu também não posso, né, abrir muito, mas assim, o que acontece desde o início, tá? O Gerson, ele fez o contrato de 2 anos com esse clube e ele já cumpriu 1 ano, ou seja, ele tem mais 1 ano para ficar lá na Tanzânia. Ele só sairia desse clube se o clube liberasse ele, se fosse da vontade do jogador e do clube. Se é da vontade só de uma parte, na verdade se é da vontade só do jogador, por exemplo, já não tem como. Se o clube não quer liberar, eles não liberam. Por mais que tu queira sair, eles não liberam, tá? Ou eles podem sim negociar, enfim. Mas isso depende muito de negociação. Então ele tem 1 ano ainda pra cumprir nesse time. E esse contrato foi o mais desafiador pra gente. Por quê? Pelas situações, né? Desde o início, assim, foi complicado. Pelo motivo de que eu fui pra lá no intuito, né, de morar com ele, de acompanhar ele, de ficar com ele, de ter uma rotina com ele. E o que acontece? O que aconteceu no final das contas? Ele tinha que ficar muito mais tempo trabalhando no centro de treinamento do que em casa. E foi quando eu não aguentei, assim, foi quando, tipo, eu já tava, né, com aquela coisa assim de não me adaptar ao país muito diferente do que a gente tá acostumado e tal. E aí, quando ele começou a ter que ficar só no centro de treinamento e não poder ir pra casa, eu acho que ele ficou assim, sei lá, uns 20 dias seguidos sem poder ir pra casa. Aquilo me deixou muito mal, porque imagina, tu vai com um pensamento, ó, vou ir, vou levar, né, minha filha, meu pai tava junto pra nos ajudar ali na questão de adaptação no início, e pra ficar com meu marido, né, óbvio. E aí tu chega lá e tu não consegue ficar com teu marido, porque ele passa muito mais trabalhando do que em casa. E não é assim, passa o dia todo e dorme em casa, não, ele tinha que dormir no clube também. Eles não colocam a família em primeiro lugar, eles não pensam que pro jogador é muito importante ter o apoio familiar. Se o jogador tá com a família ou não, não importa. Para eles, o que importa é o jogador estar focado no futebol, ganhando, e é isso aí, sabe? E isso me deixou muito chateada, muito triste, tanto é que no Natal, né, a gente não passou juntos, porque ele teve que dormir no clube sem ter jogo, nem lembro, acho que não tinha jogo no outro dia. Era simplesmente porque era uma regra deles e ele tinha que cumprir. E aí passamos o Natal, eu, a Manu e o meu pai, em casa.
Depois no ano novo liberaram ele, acho que 2 dias ou 1 dia só, e ele já teve que voltar de novo. E imagina, eu no início da gestação, a gestação já foi difícil, tava enjoada, tava com os hormônios à flor da pele, e ainda não tá com meu marido junto, num país que eu não me adaptei, foi muito difícil pra mim. E aí foi quando eu decidi que eu tinha que ir embora, nós decidimos isso juntos, na verdade, que eu tinha que ir embora bem antes do que o esperado, porque imagina, a gente ficou 6 meses longe um do outro. E aí tá, só o início pra vocês entenderem. Aí ele ficou lá, teve a questão da pandemia, ficaram 2 meses em casa, trancados no país. Ele não podia vir pro Brasil ficar com a gente nesses 2 meses, porque tava tudo fechado lá. Ele tava sem treinar, tava sem campeonato, óbvio, e ficou em casa e a gente naquela expectativa. Será que o Gerson vai conseguir vir? Será que não? Será que vão abrir o aeroporto? Será que não? Sempre assim, sabe? Tipo, ele me falava cada hora uma coisa. Ai, amor, acho que vai dar. Ou, não, amor, acho que não vai dar. E tu fica com aquele sentimento, né, de apreensão, assim. Será que vai dar? Será que não vai dar? Porque quando tu tem algo certo, é diferente. Tu consegue planejar. Ó, o Gerson vai ir tal dia, ele vai voltar tal dia. Mas quando tudo sai do controle, assim, é muito difícil, porque tu não sabe o que vai acontecer. Então, eu passei 6 meses na expectativa. Meu marido vai vir, meu marido vai vir, meu marido vai vir. E ele nunca vinha. Quando acabou o campeonato, eu pensei, né? Nós dois pensamos, inclusive. Acabou o campeonato, eles vão dar um tempo pro jogador, porque ele não teve férias, no caso, né? Ficou lá trancado. E aí vai ser um momento que vai dar bem certinho pra ele vir pro parto, ficar aqui um tempo com a gente, aproveitar. E aí, depois, se ele tiver que voltar pra esse time, eu volto quando a Bela tomar as vacinas. Eu volto e fico lá um tempo com ele também, né? Vai dar tudo certo. Doce ilusão. Quando acabou o campeonato, primeiro que o clube mandou uma passagem pra ele um dia antes da viagem, né? O ticket, ele nem sabia quando, que o horário, nada. Eles só enviaram um dia antes. E ele veio, e ele já veio com a passagem comprada pra volta, tá? Que seria no sábado, que foi o dia mesmo que ele foi embora. Só que o que ele pensou? Ele já tinha feito reuniões lá, já tinha explicado a minha situação, que eu tava grávida, que eu tava pra ganhar bebê, que ele queria ficar comigo, bababá. E, de novo, tá torto isso aqui. E o pessoal não tinha dado nenhuma resposta pra ele. Então ele pensou, eu vou ir, essa passagem de volta tá comprada, mas eu vou tentar resolver isso lá no Brasil. Porque eles sabem, né, da situação, eles vão entender que, né, eu quero passar mais uns dias aqui pra ficar do lado da minha esposa, né, óbvio. Bom, sei que ele veio e estávamos super certos de que a passagem estava comprada pro sábado, mas eles iam adiar, né? Então, durante a semana ali, ele conversou com a secretária do dono do time, ela ligou, ele explicou a situação pra ela e ela ficou de dar uma resposta pra ele e não deu. Na quinta à noite, começou já uma coisa assim deles pressionarem pra ele ir embora no sábado. E foi aí na quinta à noite que eu comecei já a ficar muito aflita, muito apreensiva, pensando que ele ia ter que voltar muito antes do que a gente imaginava. Não pensei que ele fosse voltar no sábado mesmo. Achei que eles iam dar mais uma adiada na passagem, né? Mas achei assim, putz, eu vou ter que, o que eu vou fazer? Eu vou marcar uma cesárea, apesar de não ser da minha vontade, porque eu não sou contra a cesárea, bem pelo contrário, mas eu não gosto da ideia de ter que marcar o dia pra minha filha vir. Eu queria que ela desse sinais e aí eu fosse pra cesárea. Mas eu pensei, não interessa, eu vou marcar uma cesárea, meu marido vai estar comigo nesse momento e depois de uns 2 dias ele vai embora. Né, vai fazer o quê? A gente não tem outra opção. Essa era a pior opção que eu tinha pensado, sabe? E aí liguei pra minha médica na sexta de manhã, expliquei a situação pra ela, né? Ela só falou assim, bah, tipo, olha o que tu vai me inventar agora, de última hora. Daí eu pensei assim, doutora, a gente faz a cesárea na próxima semana, na terça, que no caso é amanhã.
né? E aí o Gerson consegue viajar no final de semana, ele fica um pouquinho com a gente ali, depois ele viaja e volta lá, né, pro compromisso dele. Só que a minha médica falou que não daria pra fazer a cesárea na terça-feira, que ela não aconselharia, porque eu estaria com 38 semanas e 3 dias, e sempre tem uma margem de erro, então ela ficou com receio de que ela, né, por causa do pulmãozinho, que é o último órgão a se formar, e ela tivesse que ficar na anel, enfim. Então ela falou assim, Duda, eu não aconselho tu fazer na terça, eu aconselho tu fazer na sexta-feira, que ela já vai estar com quase 39 semanas, então é bem tranquilo. Na sexta-feira eu faria, e aí tu vê com ele se tu consegue, se ele consegue dar uma adiada na passagem. Beleza. Só que nesse dia mesmo, na sexta-feira, que foi até o dia que eu fiz o vlog pra vocês, no final, ela me falou isso no final do dia de sexta, tá? No final do dia de sexta, o pessoal do time começou a mandar mensagem, tu tem que vir, tu tem que estar aqui, tu tem que estar aqui, tu tem que estar aqui, ponto final. No sábado. E aí, quando ele chegou em casa com essa notícia pra mim, meu Deus, meu mundo caiu. Literalmente, assim, eu fiquei muito mal, muito triste, com raiva, sabe? Porque eu pensei, como é que eles não pensam que ele tem que estar comigo nesse momento? E eu fiquei, assim, super chateada. Chorei. Parecia que eu nunca mais ia conseguir parar de chorar, sabe? E foi difícil, porque a minha ideia de marcar a cesárea, de ele sair daqui 2 dias depois ou 1 dia depois do nascimento dela, pra mim já era péssimo. Ele não estar no parto, nossa, isso pra mim foi assim horrível, sabe? Quando eu recebi a notícia. E ele falou pra mim, eu não tenho o que fazer. Eu tentei, eu conversei, eu pedi, não deu. Eu tenho contrato, eu preciso ir, eu não posso quebrar isso. E o Gerson nem tem perfil de ser rebelde, não, eu não vou ir, azar do contrato, nunca, jamais ele faria isso, sabe? Apesar da minha vontade, né, ser essa, mas a gente sabe que nós somos adultos, temos responsabilidades, ele é um profissional e ele não tem o que fazer, ele não teve assim, ele teve que arrumar as coisas dele e ir embora. O que me deixou um pouco mais aliviada foi que quando ele conversou com a Manu, né, dizendo que ele tinha que ir embora e tal, ela não chorou. Ela, claro que sentiu, tanto é que depois ela ficou doente, deu inflamação na garganta, febre, então eu acredito que ela com certeza sentiu, mas ela não expressou isso com choro, com nada, em palavras, não. Quando ele falou pra ela, ela só perguntou, mas você vai voltar, papai? E aí ele falou que sim, eu vou voltar. E aí eu acho que aquilo me aliviou, porque eu não vi ela chorar, não vi ela, né, falar nada. E ele também se manteve muito firme, muito cheio de fé, assim. Ele falou, eu não vou deixar isso abalar, eu vou me manter firme. Se Deus quis assim, é porque tem que ser assim. Deus sabia que a gente não queria dessa forma, mas se aconteceu dessa forma é porque ele permitiu, então eu tenho que aceitar. E eu falei, que bom que tu tá forte, porque eu tô acabada, eu só queria chorar. Não fui em nenhum momento apoio dele, né? Ele que foi o meu, assim, e isso que pra ele é muito mais difícil do que pra mim, eu acho, né? Porque é ele que perde esses momentos, é ele que não vai conhecer a filha dele, é ele que não vai estar no parto, no caso, conhecer no início, né? É ele que não vai estar perto da Manu, ele que não vai estar perto da gente, ele tá sozinho. Então, pra ele, com certeza é mais difícil. E eu admiro, assim, a força que ele tem, porque eu não teria. E até vocês me perguntam, assim, né? Ah, mas será que vale a pena vocês passarem por isso, né? Por bens materiais? Não é por bens materiais. Na verdade, é que ele sempre fez isso. É a profissão dele. Ele faz isso desde os 7 anos de idade. É a coisa que ele sabe fazer, que ele gosta de fazer, que é o sonho dele, da vida dele, sabe? E eu tenho, como esposa, eu tenho muito orgulho do profissional, do ser humano que ele é, sabe? Da pessoa do bem que o Gerson é. Então, todo esse esforço que ele tá fazendo é por ele, obviamente, mas é muito mais
pelas pessoas que ele ama. Vocês podem ter certeza. E outra coisa, né? Assinar um contrato de futebol é sempre um tiro no escuro, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Se o time vai pagar, se o time vai atrasar, se o time vai ter uma boa estrutura, se não vai ter, se o treinador vai gostar dele, se o treinador não vai gostar, se vão colocar ele pra jogar, se não vão colocar ele pra jogar, se ele vai se adaptar ou não. É muita coisa que a gente só vai saber vivendo, com a experiência, né? Ele assinou esse contrato porque era o que tinha, que mais brilhou o olho dele, e que ele acreditou, não, é isso, é esse o caminho que eu tenho que ir, ele escolheu, e foi o que eu disse pra vocês. Quando a gente casou, eu já tinha total noção de que a gente ia ter que passar por situações difíceis, né? Ficar longe um do outro, eu ia ter que acompanhar ele, muitas vezes datas comemorativas, como o Natal que a gente passou separados, isso pode, né, foi a primeira vez, mas não vai ser a última. Vários aniversários dele, ele passou sozinho, eu passei sem ele também, então eu já tinha noção disso desde o início. Nós escolhemos estar juntos, mesmo com isso, nós escolhemos ter filhos agora, porque poderia ser em outro momento, ou a gente não ter, simplesmente não querer ter, mas nós escolhemos ter as nossas filhas naquele momento. As duas gestações foram planejadas e a gente tinha noção. É claro que na hora que passa, né, pela situação, a gente sofre, a gente fica mal, mas tínhamos noção de que a vida dele seria essa. Só, né, para entenderem um pouquinho desse lado. E é isso. Eu não poderia deixar de compartilhar com vocês, de explicar o que aconteceu, pelo menos dar uma boa resumida isso, que ficou bastante tempo, mas é que eu gosto de falar mesmo. E obrigada mais uma vez pelas mensagens, pelo apoio, pela força, por tudo, pelo carinho. Espero que vocês continuem aqui nos acompanhando. Daqui a pouco a Bela vai estar aí, a qualquer momento ela pode vir. Fechei 38 semanas ontem, então estou na expectativa e espero que vocês continuem aí, tá bom? Se inscrevam no canal, deixem um like de vocês, comentários e me sigam no Instagram, que eu vou deixar aqui, que eu tô sempre lá no Instagram, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.